A gente vai conversar ainda sobre economia. Quem está por aqui é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, muito bem-vinda, viu? Boa tarde, boa noite, na verdade, para você. Queria começar puxando esse gancho do que a gente trouxe aqui no fechamento, o ritmo da geração de empregos desacelerando em maio. E qual é o efeito disso para a economia? Rita, bem-vinda. Oi, Ju, boa noite. Hoje a gente tem que falar de pandemia, né? Porque a gente está lidando com números que só foram vistos no Brasil na época da pandemia, tanto em termos de endividamento quanto em termos de geração mensal de emprego. Nós tivemos, nesse mês de maio, o pior maio desde 2020, que era o auge ali da pandemia. Tivemos também, no acumulado de janeiro a maio, a menor geração de empregos também desde 2020. Então, o que a gente pode associar com isso, né? O fiscal está aí, mas além do fiscal, a Lucinda tem toda a razão. Agora nós vamos ter que fazer uma dobradinha, porque existe uma coincidência, que não é coincidência, mas é uma leitura em relação à manutenção de um modelo que não deu certo em gestões petistas anteriores, que teve na prática ele foi testado e falhou, né, no governo Dilma Rousseff, que culminou com o impeachment da Dilma lá em 2015, 2016, exatamente pela gestão das contas públicas, as pedaladas, etc. e tal, mas nós estamos repetindo a mesma fórmula. E é o que está assustando o investidor, a possibilidade da manutenção deste modelo. Com a possibilidade da manutenção deste modelo, o investidor estrangeiro para de colocar recursos na B3 e até retira esses recursos. E nós estamos vendo uma bolsa que teve um desempenho mensal em queda, em um mês que termina com um acordo, com o cessar-fogo, em um mês que termina com uma queda de 20% do preço do barril de petróleo no mês, né, com números de fechamento aí do pré-guerra praticamente. Então o que está acontecendo? Essa desconfiança em relação ao país é em relação ao modelo, se ele será mantido ou não. Então a coincidência que eu estava dizendo foi o envolvimento de Flávio Bolsonaro com Vorcaro. A partir desse acontecimento político, nós temos uma mudança na precificação do nosso mercado. Nós temos, inclusive, uma mudança na precificação da taxa de juros. Quer dizer, o futuro fica mais complexo, o futuro fica mais nublado, porque se esse modelo for mantido, o país quebra. E nós teremos a reprise de uma crise que nós já vivenciamos em 2015 e 2016, que foi a pior crise econômica da história. Então, é disso que nós estamos falando. E os números vão sendo divulgados, mostrando e apontando esse caminho. E o governo, ao invés de reverter as expectativas, ou seja, reverter as expectativas em relação ao crescimento da dívida, ao crescimento do serviço dessa dívida, que é o pagamento de juros, o governo estimula a manutenção deste modelo através do aumento de gastos. E quando a gente olha o percentual de crescimento das receitas, que é um sacrifício enorme para a sociedade brasileira, crescer receitas, porque esse crescimento de receitas é feito via aumento de impostos. Esse governo já aumentou 27, eram 28 impostos, mas cortou das blusinhas, então 27 impostos em quase 4 anos. E isso é um sacrifício de transferência de renda das famílias e das empresas para um governo que gasta muito, gasta mal e não retribui sob a forma de serviços públicos de qualidade, segurança, saúde e educação para a formação de um cidadão. Então é isso que está em jogo no Brasil nesse momento. E por ser ano eleitoral, fica aí o mercado ainda mais fragilizado e acompanhando pesquisas eleitorais para saber se o modelo será mantido ou não. E nesse momento, a possibilidade de manutenção do modelo está maior do que a troca. E nós vivemos o contrário no início do ano, né? Nós vivemos um momento um pouco mais favorável para uma troca de comando. E agora não.
Então, é isso que a gente está vivenciando. E o investidor brasileiro, o empresário brasileiro, ele não vai ser louco de sair aí contratando. Ele está, ainda mais que tem 6 por 1 para ser votado. Então, o momento é de muita incerteza, muita indefinição em relação aos rumos da economia brasileira. Rita, a gente está falando então dessa dívida alcançando mais de 81% do PIB, é um número que chama bastante atenção. Você já deu a dica, aliás, a gente vem falando disso sempre, né, aqui nesse horário, sobre o que o governo precisa fazer. Agora a questão é, o governo vai fazer em um ano eleitoral? Quais são as chances? Eu vou deixar você responder, né, Ju? Você está mais perto dos políticos do que eu. Eu, como economista, estou muito cética. E outra coisa, esses números, olha a coincidência, que não é coincidência. Esses números da dívida, eles são os piores, né? Essa relação dívida-PIB é a pior desde maio de 2020, que é também o pior CAGED, né? Então, nós estamos falando de uma pandemia. A pandemia do gasto público em excesso, a pandemia do descontrole das contas públicas está trazendo ou está fazendo com que haja uma interrupção da crença no futuro do Brasil. E quando você interrompe a crença no futuro, você para. Na dúvida, não ultrapasse. Então está todo mundo paralisado em função do que pode acontecer, menos o governo, que não paralisa o gasto porque ele quer vencer uma eleição e não pensar no futuro de uma nação que vai sofrer muito, mas muito mesmo, se o governo mantiver nesse curso de aumento de gasto em detrimento de um controle das contas públicas capaz de estancar o crescimento da dívida e, junto com o crescimento da dívida, o crescimento de pagamento de juros. Só para a gente tirem, né? Eu lembro muito do Boechat, ele falava, tirem as crianças da sala. Por quê? Nós pagamos em 12 meses 1,111 trilhão de juros. Isso é um absurdo, são números da pandemia. Nós estamos com um déficit nominal de 1 trilhão, quase 290 bilhões. Então, isso é pandêmico. E cadê a pandemia? Onde está o dinheiro para salvar vidas? Aonde está o dinheiro para salvar empresas? Não, pelo contrário, esse excesso de gastos está matando as famílias endividadas e inadimplentes e as empresas endividadas em recuperação judicial.